Será que eu sei fazer isso ainda? Olá, para quem não me conhece, meu nome é Lili. E para quem já me conhece, sabe que de vez em quando eu apareço aqui com algum videozinho falando sobre um pouco da minha história ou um pouco das coisas que eu acho legal falar por aqui. Um pouco de vlog, um pouquinho de tudo. Aqui não há um nicho específico, existe uma vida se transformando e que às vezes eu venho aqui conversar com vocês. Bom, mas no vídeo de hoje, como tá no título, né, eu vim falar um pouco sobre como eu me sentia burra. Pois é, menina, me sentia uma tapada. Não sabia muito bem como gravar esse vídeo pra vocês. Eu já tentei diversas maneiras aqui, com roteiro, sem roteiro, mas hoje eu acordei e pensei, por que não compartilhar da forma que vem o assunto na minha cabeça? Eu escrevo. Eu não sou uma escritora, longe de mim, mas eu gosto de escrever os meus sentimentos. Eu tenho vários cadernos que eu saio escrevendo por aí. E num deles eu escrevi sobre esse assunto. E eu pensei de uma forma diferente de compartilhar isso com vocês, que é lendo o meu texto. Porque por mais que eu escreva um roteiro, faça de um jeito para tentar falar, não é do coração, sabe? Eu não sinto que eu tô sendo completamente verdadeira, diferente dos textos que eu escrevo assim, sem pensar muito, só coloco o sentimento. Então hoje eu decidi compartilhar com vocês dessa forma, que é a forma que eu transmuto, né? Eu coloco para fora esse sentimento. Então hoje eu vou, né, tirar aqui do meu caderno e compartilhar com vocês em forma de texto e vou complementando o assunto conforme a gente vai falando sobre. Eu escrevi esse texto no dia 11/4, então é bem recente. E vamos começar, né? Chega de lenga-lenga. Faz alguns anos que eu percebo o quanto eu mudei referente aos meus conhecimentos. Tenho buscado aprender mais em diversos assuntos diferentes. Me sinto mais curiosa com a vida, mas nem sempre foi assim. Cresci, né, sendo chamada de uma pessoa desprovida de inteligência. Tinha muita dificuldade de aprendizado, a escola sempre foi meu maior desafio. Notas medianas, um distanciamento quase como um risco de vida com a matemática e cálculos. Isso me deixava extremamente insegura e, como reforço, não havia quem pudesse me dizer ao contrário. Filha de pais sem muito estudo, o que me fazia sentir que ninguém poderia me ajudar com as questões da escola. Isso é uma situação bastante comum em muitos de nós, eu não sou uma exceção. Isso não quer dizer que eu estou culpando meus pais, mas quando você cresce num ambiente onde você não tem para onde correr, quando você não sabe as coisas, e também quem está ali do seu lado cuidando de você não sabe, com certeza eu acho que há um peso maior na dificuldade, principalmente para mim que já sentia uma grande dificuldade na escola. Os meus pais, eles saíram do Nordeste em busca de uma vida melhor e claramente quiseram me dar uma vida melhor. Então eles fizeram o que puderam. Eu tô falando isso no sentido de que é difícil quando você já tem uma dificuldade e não existe alguém para você pedir um socorro, né? Perguntar sobre as coisas. Então eu sentia muito isso dentro de mim. Já tinha essa dificuldade e ainda tinha esse ponto. Mas, como eu falei, eu não estou culpando os meus pais referente a isso. Conforme eu fui crescendo, obviamente, foi ficando mais difícil. A escola tinha um método de ensino no qual eu não conseguia aprender. Me sentia muito burra. Isso se alastrou por longos e longos anos da minha vida. Até que no ensino médio, eu repeti 2 vezes. Eu repeti o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio. Sem orgulho disso. O que só confirmou e enraizou tudo o que eu sentia sobre mim. Na época da escola, eu havia passado algumas situações muito difíceis de descrever aqui, no qual eu não abro muito, mas que contribuiu para que eu fosse à escola apenas para esquecer os meus problemas internos e externos. Ou seja, meu foco não era estudar. Até porque, como eu falei, já havia aceitado e carimbado em mim que não era capaz de aprender nada. O lance de ser alguém na vida, eu já havia desistido. Era mais sobreviver a tudo aquilo e seguir como dava. Mas algo pulsava em mim, uma curiosidade que me entrelaçava desde a infância. Sempre fui muito questionadora, sempre quis entender como qualquer coisa funciona. Mas isso foi se perdendo, pois na época eu frequentava a igreja. E não poderia questionar alguma coisa. E acho que com base nisso levei para a vida. O que eu quis dizer sobre isso é porque, como eu cresci na igreja, não estou falando mal da religião, né? Mas como eu cresci dentro da igreja, tudo que eu questionava ali na Bíblia, questionava sobre a igreja, os métodos que eles faziam, então tudo que eu questionava, eu era silenciada. Então, não questione, você vai ter que aceitar como é. E eu sempre fui muito curiosa, desde criança sempre fui muito curiosa com as coisas. Mas, ao mesmo tempo, como eu cresci neste lugar, onde não era possível questionar, eu comecei a sentir um distanciamento da igreja.
justamente por conta disso. Então, diante disso, eu me afastei progressivamente da igreja e questionei o comportamento humano, porque de fato aconteciam algumas coisas ali que eu não achava coerente nem ético. Então, eu comecei a questionar e questionando, eu comecei a me afastar progressivamente. Questionei tudo sobre o que eu acreditava sobre mim e isso permaneceu até os tempos de hoje. Comecei a ler muitos livros de autoajuda, porque foi assim que eu comecei a me inserir nos livros, né? Porque hoje eu gosto muito de ler, hoje em dia eu gosto muito de ler, mas eu comecei lendo livros de autoajuda e eu vou falar mais sobre isso. Engoli diversos e foi assim que eu comecei uma nova jornada. Tive muito gosto por ler e sempre admirei quem lia livros gigantes, que conversavam sobre isso, ou que chamam o que a gente chama hoje de pessoas cultas. Passaram-se alguns anos, eu fiquei empacada nos livros de autoajuda. Os livros de autoajuda são bons, tá? Não vou dizer que são ruins. Mas eu sinto que até chega um ponto em que você começa a se frustrar. Porque você começa a ver que ali existe uma receita de bolo, onde você tem que praticar os 10 passos para ser feliz, ou os 10 passos para sair da merda, para sair de um buraco. E quando você não consegue alcançar esses lugares, você começa a se frustrar. Então eu acho que o livro de autoajuda, ele é bom, ele é incrível, fez com que eu saísse realmente de alguns buracos sobre a minha vida, mas em contrapartida é isso que eu falei para vocês. Existe todo um manual ali para você seguir e se você não segue, vai rolar o quê? Uma frustração. Então, existe seu lado bom e seu lado ruim dos livros de autoajuda. E aqui eu falo, né? Os livros de autoajuda são bons até você não conseguir de fato cumprir com as metas e desafios que ali falam. Pelo menos eu comecei a me sentir uma fraude. Por que eu não consigo mudar isso? Por que eu não consigo ser feliz com todos esses passo a passo que ensinam? Entrei numa onda de frustração comigo e isso não é nenhuma bandeira contra os livros de autoajuda. Mas sei que também há seu ponto negativo, que foi o que eu comentei para vocês, como tudo na vida. E foi assim que eu iniciei o meu processo terapêutico. Busquei pela ciência também uma forma de entender as minhas crenças e como todo o resto da minha história tinha a ver com esse sentimento de fracasso e baixa autoestima que eu sentia. Desde que comecei, lembrei das vezes que eu fui assistir às aulas na faculdade de uma amiga minha que cursava psicologia. Quando começava as aulas, eu queria ouvir palavra por palavra, como nunca houvera sentido em toda a minha vida, sabe? Em nenhum momento da escola eu senti isso, né? De ouvir um professor e sentir o que eu sentia quando eu entrava dentro da faculdade de psicologia. Eu queria que o mundo parasse e que aquela aula continuasse eternamente. Então eu comecei a perceber que, de fato, o problema não era eu. O problema não era porque eu era burra. É porque eu não tinha encontrado, de fato, alguma coisa que eu gostasse, que mexesse com cada célula do meu corpo. Mas nunca fui atrás de começar um curso ou de uma faculdade, porque eu me achava incapaz. Isso ocorreu por longos anos da minha vida. Porém, em 2022, iniciei o meu processo terapêutico, como eu havia dito. E depois de muitas e muitas sessões, que eu percebi que eu poderia estudar o que eu gosto de uma forma bem leiga, preparando para o futuro, mesmo que eu ainda não faça uma faculdade. Nada, absolutamente nada, me impediria de começar a inserir os estudos na minha vida. E foi com grande apoio da minha psicóloga que eu tomei a iniciativa. Que parece bobo, mas para mim foi um grande passo. O que eu quero dizer com isso é que quando eu comecei o processo terapêutico, incluindo já a minha curiosidade com o comportamento humano, eu comecei aos poucos ali dentro das sessões a perceber coisas que eu gostava. Então por isso que eu falo que o processo terapêutico ele é muito incrível, porque você vai falando sobre sua história, vai contando sobre as coisas e você começa a se ouvir. Então de fato eu fui descobrindo aquilo que eu gostava. Eu me achava meio burrinha pra tudo, eu falava que não gostava de nada, não sabia. Eu realmente não sabia nada que eu gostava, sabe? Eu tava muito perdida. Então, no processo terapêutico, falando ali, minha psicóloga foi, né, conversando comigo e eu fui conseguindo perceber, né, de fato as coisas que eu gostava e começar a me inserir, mesmo de uma forma muito leiga, a estudar sobre os assuntos. Então, o que eu acho bacana é isso, tipo, por mais que eu não faça uma faculdade, enfim, isso não me impede e não impede você de começar a estudar. E existem muitos lugares para aprender e eu vou falar um pouco nesse vídeo também. Iniciei no YouTube, né? Essa plataforma maravilhosa que não serve só para ver besteira, ela também traz muito conteúdo legal e foi assim que eu comecei a estudar. Assistindo palestras de psicólogos, assistindo professores de filosofia, sociologia, pessoas que falam sobre neurociência, que eu sou apaixonada, pessoas que falam de comportamento humano no geral.
E por consequência, né, postando essas coisas que eu gosto de estudar, uma amiga minha veio falar comigo no direct no Instagram e me indicou uma plataforma chamada Casa do Saber. Gente, a Casa do Saber, ela é uma plataforma incrível. Pensa numa Netflix de conhecimento, porque tem gente que gosta de assistir muitos documentários na Netflix, que é o meu caso. Eu gosto muito de assistir coisas reais, assim, documentários de ciência, de comportamento humano, enfim. E a Casa do Saber, ele é como se fosse uma Netflix de nerd. Ou não, nem tem nerd assim, porque quando eu entrei lá não era nerd com nada. Pra quem gosta de estudar, esse é o lugar. Lá fala sobre neurociência, psicanálise, psicologia, filosofia, história da arte. Tem conteúdo pra todos os gostos. E eu sou muito fã da Casa do Saber, eu indico sempre. Sou fã de carteirinha desse lugar, foi assim que eu comecei os meus estudos. Você ganha certificados, né? Conforme você vai fazendo os cursos, você vai ganhando seu certificado. Claro que você não vai atuar na área, mas é gostoso, é recompensatório. Então a Casa do Saber, ela é muito inteligente. Então ela entrega esse certificado no final de cada curso e eu amo. Já fiz curso assim para dar e vender. E quem dá aulas nesses cursos são professores de faculdade renomados. Então eu sempre, quando eu vou estudar alguma coisa, eu busco saber a história dessa pessoa, né? Se ela fez faculdade direitinho, se ela tem embasamento, né, no que ela tá falando. A gente buscar um conteúdo ali que uma pessoa que não tem muita informação, não estudou anos sobre aquela coisa, eu tenho um certo preconceito, né? Porque hoje em dia tá muito fácil, qualquer um vem aqui, fala um monte de coisa, faça isso, e eu tenho um leve preconceito com essas coisas, porque, enfim, eu acho que o conteúdo ele tem que vir com bastante embasamento, bastante informação pra gente poder estudar. Sempre na Casa do Saber eles indicam livros, né, pra você continuar os estudos ali. Eles passam também filmes, que é muito bacana, e por conta disso, né, dessa Casa do Saber, dos cursos da Casa do Saber, eu comecei a pesquisar muita coisa, né? Então, às vezes, quando eu não entendo alguma coisa, eu vou buscar mais saber sobre isso, busco os livros que eles indicam, e vai virando um ciclo ali que eu vou estudando e até o dia que eu comecei, eu nunca parei de estudar, já faz um ano eu faço os cursos lá dentro da Casa do Saber e mudou a minha vida de verdade. E fez com que eu mudasse todo esse meu pensamento de que eu era burra. E graças a esses cursos, comecei a me abrir para diversas fontes de conhecimento. E comecei a buscar livros das áreas e hoje estou lendo Freud. Eu coloquei isso porque, gente, quando falava de Freud, eu ficava assim, meu Deus, é tão distante do meu conhecimento, assim, sabe? Dos meus estudos. Eu estudar Freud, me sentia tão burra, assim, como é que é ler um cara que eu acho genial, assim. Claro que tem suas coisas aí que talvez eu não concorde tanto, mas sabe quando você vê alguém, você admira alguém e ela lê sobre esses assuntos, aí quando você começa a fazer o mesmo, né, ler essas coisas, eu me senti tipo, uau, nossa, eu não sou tão burra assim. E hoje eu consumo o livro assim, ó, eu engulo livros de Freud. Eu gosto muito de estudar essas coisas. E, enfim, entender o passado para entender o presente. O que eu percebi diante de todo esse processo é que aquilo que foi dito para mim a vida toda não era verdade. E por vezes acho que muitas pessoas se sentem assim durante muitos anos também. E o que eu quero te dizer é que você não precisa ser boa ou gostar de tudo que os outros gostam, ou se diminuir por não ser melhor em algo que a maioria seja. No caso, a escola, né? No caso, que a maioria das pessoas conseguem estudar e receber toda aquela informação que é toda... Existe um método, né? Um método que todo mundo aprende, mas existe algumas pessoas como eu que não conseguem aprender com esses métodos da escola. E eu acho muito complicado mesmo, sabe? Eu acho que a gente abordar esse assunto é bem complexo, porque se funciona para geral, por que mexer, né? É igual o jogo de futebol, se o time tá todo mundo jogando lá, para que mexer, né? Mas eu acho que, enfim, o mundo ele tá mudando muito rápido. E a gente precisa adaptar essas coisas. E eu sentia, e eu lembro que na época da escola, muitos professores falavam sobre esse assunto. Eu não queria estar ensinando isso para vocês. Eu queria poder ensinar de outra forma, mas eu não posso, porque eu tenho que seguir a apostila que o governo deu. É complicado, né? Porque até os professores queriam mudar esse método e eles não podem, porque tem que seguir um padrão. Mas o padrão não funciona para todos. Outra coisa que eu queria falar, estudando um pouco de neurociência, a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Ou seja, a gente, claro que depois de alguns anos, a gente tem mais dificuldade de aprender as coisas, né? O nosso cérebro está focado, principalmente adultos, estão focados em outras coisas. A gente tem conta para pagar, os boletos eles não param, né? Muita gente tem filho, tem uma casa para pagar, tem a perua para não sei o quê. Enfim, a gente tem muita coisa para resolver na fase adulta
E nessa fase adulta, às vezes a gente perde essa vontade de aprender. E no meu caso, eu sentia que putz, mano, eu já tô quase 30 anos, eu ainda não sei o que eu gosto, sabe? Muita dificuldade em relação aos estudos. E eu sou uma pessoa que quer incentivar mais as pessoas a estudarem, porque eu acho que o estudo... Gente, eu já tô ficando velha mesmo, né? Que eu já tô aqui assim, leiam, crianças, leiam, pelo amor de Deus. Porque isso muda a vida, sabe? Mas enfim, como eu tava falando de neuroplasticidade, a gente pode mudar muita coisa. Não é porque, eu sempre me senti burra, eu sou frustrada, ou ficar confirmando, eu sou burra, e não fazer nada né, pra mudar essa situação. O cérebro ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Ele se adaptou a viver dessa forma, a agir da forma que ele age. Mas, se eu mudei em 3 anos tudo que eu penso sobre mim, nem tudo, mas uma boa parte, e principalmente sobre a questão de me sentir burra, porque hoje eu não me sinto burra mas claro que eu também não me sinto a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu passei desse processo, porque eu comecei a buscar coisas que me interessavam estudar, né? Então, tipo, eu percebi que realmente a escola não funcionava pra mim, que o método de estudo da escola não funcionava, mas eu comecei a buscar formas como eu consigo entender e aprender sobre as coisas, né? Então, eu sou mais o visual, eu preciso escrever, eu preciso assistir as coisas, se necessário desenhar, não importa, mas eu consigo aprender dessa forma, do qual a escola não conseguia me fornecer esse tipo de educação. A gente pode traçar novos caminhos, né? Principalmente aqui pela nossa cabeça, e acredito que encontrar aquilo que te faz sentir vivo é a nossa maior meta da vida. Não importa o que seja, desde que não prejudique o outro ser humaninho. E o tempo que isso pode levar? Bom, o tempo que for necessário. Eu com 31 anos estou descobrindo agora o que eu gosto. Tem gente que pode descobrir aos 50, aos 60, aos 70 anos. E às vezes eu vejo uns vídeos na internet de pessoas começando a faculdade com 50 anos. E isso me trouxe tanta esperança, tanta felicidade, eu não sei nem explicar, eu tô até arrepiada. Porque às vezes a gente fica com essa, nossa, eu já tenho 30, eu já tenho 40, eu não estudei. Ainda há tempo. Quando você descobre aquilo que você gosta, não importa a sua idade. Então, se você tem esse sonho de estudar, de conhecer novas coisas, de aprender novas coisas, sabe que você é capaz, né? Eu me sentia burra numa zero esquerda e hoje eu percebo que aquilo que eu gosto, se eu estudar e se eu procurar formas de aprender aquilo, eu consigo, independente da idade. E eu acho que, referente a isso tudo, né, é uma coisa que eu converso muito com a minha psicóloga. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, pode ser que algumas coisas mudem. E meu pensamento mude, a minha opinião mude sobre tudo isso que eu escrevi nesse texto. Mas uma coisa é certa. Eu sou um ser humano em processo de transformação dia após dia. E eu queria compartilhar mais sobre isso aqui, porque eu sempre me senti meio empacada na questão da internet, porque porque as pessoas falam que você precisa de um nicho, né, para falar sobre os assuntos. Você precisa ser o lifestyle, ser a moda, ser não sei o quê. E eu nunca consegui entrar nesses lugares, né, de me encaixar nesses lugares. Então, quando eu trouxe isso para minha psicóloga, ela falou, você fala sobre o seu processo, né, os seus processos de transformação. Então, eu acho que eu vou começar a trazer mais vídeos assim, e daqui a alguns anos eu quero ver esse vídeo e pensar, caraca, olha o jeito que eu pensava antes, olha o jeito que eu penso agora, e olha como tudo mudou. Eu gosto de ter esses registros, sempre gostei de registrar as coisas, sempre falei isso pra vocês, mas, enfim, eu acho que eu tô descobrindo formas de fazer a minha arte aqui. Talvez seja assim que eu me encontre, escrevendo os meus textos e falando com vocês sobre os meus textos pra gente conversar sobre. Então, se você se sente assim, ou se sentir assim, ou se tem alguma coisa pra pontuar ou colocar aqui, fique à vontade. Esse espaço é meu, mas também é seu. Então, eu quero te agradecer por estar aqui até o final do vídeo. Um beijo e até a próxima.